Bom, gente, eu quis fazer essa aulinha porque eu vejo lá no grupo que tem bastante gente que tem dúvida de como montar o cardápio. E eu vejo que a maioria de vocês tem medo de comer legumes. E, gente, vocês não precisam ter medo de comer legumes, de verdade. A gente tem que ter medo de comer batata, arroz, frituras, esses produtos industrializados. Mas legumes vocês não precisam ter medo de comer. Graças a Deus, tá aí uma coisa que a gente não precisa se preocupar tanto. Deixa eu só colocar essa câmera no lugar. A gente ainda não tem noção, né? Sabemos que podemos comer, mas acho que a gente não sabe o equilíbrio, né? A quantidade que tem que comer, né? Então, talvez seja esse. Então, deixa eu só ver se eu consigo. Eu não sei se ela está conseguindo me ouvir. Ela não consegue conectar o áudio dela mesmo. Bom, então era isso. Aí, eu até criei, deixa eu voltar aqui, que eu vou compartilhar com vocês, um esqueminha que vocês podem levar sempre em consideração quando vocês forem montar um cardápio para vocês. Para aqui, a engenhoca das câmeras. Arapuca. A arapuca. Depois eu descubro o que está acontecendo e de não dar certo. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês como montar meu cardápio. Deixa eu pôr todo mundo aqui em cima. Já até printei a tela. Printou? Depois eu mando para vocês. Não se preocupa, não. Tá bom. Uhum. Então, eu coloquei aqui uma informação, eu acho que é bem valiosa com vocês. Que vocês devem comer pelo menos 3 porções. Pelo menos não, né? A frutas, o ideal é comer 3 porções por dia. Além disso, já seria um pouco de exagero. E sempre 3 vegetais diferentes no almoço e no jantar. E tomar bastante chás calmante à noite, porque eu sou muito adepta do chá. Menos no final de semana, porque final de semana eu gosto de vinho, gente. Aí, eu coloquei aqui. No café da manhã, eu acho bem interessante vocês sempre colocar uma proteína. Tanto que eu separei entre proteína vegetal e proteína animal. Sempre que vocês forem tomar café da manhã, coloca uma proteína. E eu até destaquei o que eu acho mais importante que vocês comam no café da manhã, que é ovos e queijos. E sempre uma fruta. E a fruta sempre aliado com a chia, por conta da chia mexer nessa questão da absorção da frutose no nosso organismo. Então, o que eu considero um café da manhã assim excelente. Você comer uns 2 ovos mexidos com uma fatia de queijo e aliado sempre com uma chia, uma fruta com uma chia, mais o seu café. No caso, o café ou leite, eu não destaco porque normalmente a gente indica o consumo sem açúcar. Se você consumir o café sem açúcar, você não está agregando nenhum valor calórico na questão do café. Você só vai estar mesmo ingerindo o café e todos os nutrientes que ele tem
todos os nutrientes não, todos os fitoquímicos, né? Porque o café por si só é um excelente acelerador de metabolismo, né? E quando consumido na forma natural. Então, eu considero que vocês devam tomar como café da manhã ovos, queijo, sempre uma fruta. Pode até consumir carboidratos, que eu coloquei aqui. Tapioca, batata doce, às vezes tem pessoas que gostam de cuscuz, pão e bolacha. O cuscuz, eu acho que ele fica muito bem quando você consome ele com leite ou com os ovos. Também acaba sendo uma boa opção. Só que se você consumir o cuscuz, aí você não prefere a fruta, porque o cuscuz ele é um pouco mais calórico. Então aí você sempre vai ponderar. Se você comer uma quantidade boa de cuscuz, aí você pondera, ver se você deve consumir a fruta. Se você realmente terminou o seu café e você vê que você está satisfeita, aí você não consome a fruta. Porque cuscuz, tapioca e pão, já por si só, ele é bem calórico. Deixa eu admitir a Silvana aqui. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Aí. E, gente, vocês nunca vão me ouvir falar para comer pão e bolacha no café da manhã. Eu acho que isso todo mundo já percebeu. Mas também eu sei que é uma coisa cultural. A maioria das pessoas tem um hábito de consumir pão e bolacha no café da manhã. O que eu acho que vocês podem fazer para melhorar isso? Dar preferência para os integrais. Sempre preferir os integrais e aí aliar também sempre um queijo. E nunca consumir só o pão ou manteiga, né? Não margarina. Margarina não, manteiga mesmo ou queijo. Aí você consegue ter um equilíbrio. E eu falo muito da questão das bolachas, dos biscoitos artesanais, porque se você troca um pão pela bolacha, você vai ter que comer no máximo ali 3 bolachinhas de café da manhã. Eu vou ser muito sincera, eu não me sinto saciada com 3 bolachinhas água e sal no café da manhã. É a mesma coisa de eu não comer nada. Então, se 3 não vai me saciar, então eu nem prefiro não comer. Eu prefiro escolher uma outra coisa. Normalmente eu consumo muito ovos mesmo. Crepioca é algo que eu faço sempre também. Batata doce eu não tenho o hábito de comer muito no café da manhã. E nem mandioca. Eu acho que isso daí tem cara de almoço e não de café da manhã. Então eu fico aqui nos iogurtes, no leite. Raramente também eu consumo leite. Eu prefiro ovos e fruta mesmo. E o suco detox, mas eu vou ser muito sincera, suco detox é ótimo no verão. Agora que a gente está no inverno, não dá para encarar suco detox logo pela manhã. Eu não consigo. Aí, como opção de lanche da manhã, porque tem algumas pessoas que precisam fazer o lanche da manhã. Tem gente que tem essa necessidade e precisa do lanche da manhã. Aí eu coloquei como lanche da manhã opções tanto de a proteína vegetal vai ser sempre o que eu coloquei lá também para o café da manhã, tofu ou leite de soja. Só que eu acho que o lanche da manhã vai bem um iogurte, quando você tem aí um iogurte com... Se você tem acesso, não é todo mundo que tem acesso e não tem o hábito, com frutas secas, nozes, castanhas, amêndoas, amendoim, é uma boa opção. Ou até mesmo, se você controlar o consumo de fruta ao longo do dia, um iogurte com uma fruta picada. Eu acho excelente também. Quando você consumir o iogurte com a fruta, não necessariamente você precisa incluir a chia. Porque o iogurte, como ele é uma fonte de proteína, ele já dá esse equilíbrio
na questão da absorção da frutose da fruta no nosso organismo. Então, você consegue consumir só o iogurte com uma fruta, ou você também pode fazer um lanche da manhã aí só de frutas secas e oleaginosas, que é castanha. Isso, para você consumir, chega em uma média de 20 a 25 gramas, que dá quase a palma da nossa mão, assim, de frutas secas. Porque as frutas secas, elas têm bastante gordura, então ela dá uma saciedade bem bacana. Você pode até achar que não, que consumindo só aquela quantidade de frutas secas, que não vai saciar. Mas se você comer... Não, pode pegar. Hoje meu filho tá aqui, tá, gente? Por isso que vocês vão ver ele passando aí. Abaixa, na de baixo. Oi. Aí tá aqui. Aí, a fruta seca, a gente até acha que não dá saciedade comendo 20, 25 gramas. Mas quando você consome, você realmente se sente saciado por um bom período de tempo da questão quando você consome as frutas secas. Então, opção legal para lanche da manhã, para quem tem essa necessidade, sempre é uma fruta com a chia, ou frutas secas, ou iogurte, um suco detox. O suco detox também eu acho muito interessante para fazer lanche da tarde e lanche da manhã, porque a gente ingere uma quantidade bem bacana de fibras e aí fica uma refeição que dá uma segurada bastante na fome e além que tem bastante fibras que ajuda, né, o nosso intestino. Para o almoço, eu coloquei também proteína vegetal, proteína animal, carboidratos, saladas e legumes. Eu não tenho o hábito de acrescentar fruta, gente, no almoço. Porque as frutas e as saladas e legumes são tudo carboidratos. E quando você ingere uma quantidade muito grande de carboidrato, logo depois de 1h30, 2 horas no máximo, você vai sentir fome, porque é assim que funciona o mecanismo do carboidrato. Você consome carboidrato, passa um período de tempo, ele vai e te dar, depois de um tempo, ele te causa uma sensação de fome. Então, eu evito consumir a fruta junto com o almoço. Ou quando consumir, usar realmente como uma substituição de um legumes que está ali no seu prato. Aí, deixa eu ver que chegou uma mensagem da nossa amiga Silvaninha. Ah, que bom, tá ouvindo. Então tá, Sil, depois eu passo o início para você. Fica tranquila, a gente continua sozinho, eu te mando o início. Para o almoço, vocês perceberam que para o desafio de 15 dias, eu não coloquei feijão, nenhum tipo de grãos. Quem está no desafio aí percebeu isso. Mas os feijões e os grãos em geral, ervilha, grão de bico, lentilha, é fonte de proteína. Só que o feijão contém amido. Então, por um período de tempo, eu acho legal que também tira até mesmo os feijões, mesmo sendo fonte de proteína. Para quem tem essa necessidade de consumir doces ou consumir massas, é interessante fazer uma desintoxicação aí no organismo. Mas uma coisa que eu falo sempre, nós brasileiros consumimos pouca carne. A gente vem de uma cultura de consumir muito arroz, bastante feijão, só que a gente consome pouca carne. E o ideal seria que a gente aumentasse essa quantidade, não de carne, né, de proteína como um todo, de proteína nas nossas refeições. Eu considero uma porção boa de carne de 120 gramas, dela já pronta, para você realmente consumir. E de 2 a 3 ovos por refeição. Eu consumo bastante ovos. E de carboidratos, gente, a dúvida maior de todo mundo. Carboidrato, você tem que ter em mente sempre que carboidrato é arroz, batata, mandioca, mandioquinha, batata doce, beterraba, cenoura e abóboras amarelas.
esses são tipos dos legumes que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem comer. Batata, mandioca, mandioquinha, até mesmo a batata doce, beterraba, cenoura e as abóboras amarelas. Aquela abobrinha italiana, aquela que é verdinha, tem a italiana e tem a brasileira. Aí você não precisa ter medo de consumir aquilo à vontade. Vai cair, mas eu mando para vocês. Aí, tomem, atente-se, né, com a questão de comer muito arroz, batata, mandioca, mandioquinha, batata doce, beterraba, cenoura, abóbora e abóboras amarelas. Quando vocês quiserem comer arroz e quiser comer batata, pode. Só que você vai ter que dividir aquela quantidade de arroz que você comeria e considerar a quantidade de batata ali junto. Porque se você pegar a quantidade de arroz que normal que você come, por exemplo, você come uma colher de servir de arroz, ir lá e colocar mais uma colher de servir de batata, aí já vai estar errado. Cai tudo. Aí, é o celular que caiu. Aí já vai ficar errado, porque vai ficar uma quantidade muito alta de carboidrato. Aí, agora foi. Mas vocês podem consumir arroz, batata e mandioca, desde que você coloque tudo ali, né, seguindo uma única proporção. Se você gosta de comer os três, vai ter que comer um pouquinho de cada coisa. E não colocar uma quantidade de arroz, acrescentar batata, acrescentar mandioca e achar que está tudo certo. Mas sempre prefira assim, uma porção de carne, uma porção de batata ou de arroz, uma porção, 2 porções de saladas de folhas, e uma coisa que vocês têm que ter em mente, tudo que é folha, alfaces, rúcula, almeirão, agrião, repolho, escarola, mostarda, espinafre, acelga, couve, comem à vontade. Não tenham medo de comer folhas. Não tem quantidade limitada para você comer folhas. De preferência, faça um prato bem cheio de folha, inicia por ela, que logo vai te dar uma quebrada naquela fome que você está sentindo, e depois você come lá o seu arroz, o seu feijão, porque eu sei que é uma coisa cultural nossa, do brasileiro, de comer arroz e feijão. Só que a gente precisa, quem está aí, né, buscando uma perda de peso, precisa tomar cuidado com essa questão por conta de arroz e feijão. É perfeito, nutricionalmente falando, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E os legumes, tomate, pepino, abobrinha, brócolis, couve-flor, jiló, tomate seco, palmito, ervilha, chuchu, berinjela, vocês também não precisam ter medo de comer. Porque se você montar um prato que tenha lá uma boa porção de carne, uma porção dos alimentos fontes de carboidratos, que é batata, mandioca, 2 porções de folhas e colocar legumes, você não vai precisar ter medo de comer esses legumes, porque o equilíbrio do seu prato vai estar bem balanceado. Dos legumes que você tem que dar atenção, que você tem que realmente prestar atenção na quantidade que você come, é nas batatas, na mandioca, na mandioquinha, beterraba, cenoura e as abóboras amarelas. Aí você vai prestar um pouco mais de atenção em relação às quantidades, mas não vai deixar de comer, porque quanto mais colorido for o seu prato, mais nutrientes vai ter nele. Quanto mais nutrientes tem nele, mais nutrientes a gente está oferecendo para o organismo. E o nosso organismo precisa de uma média de 45 nutrientes para trabalhar de forma eficiente e para auxiliar no processo de emagrecimento. Como você vai perceber se você está diversificando esses alimentos?
Eu sei que não dá para a gente comprar todos os legumes toda semana. E a gente tem uma variedade enorme de saladas e de legumes. Aí é onde entra um planejamento de nessa semana você vai comprar rúcula, espinafre e abobrinha. Na outra semana você vai comprar repolho, escarola e cenoura, para você sempre ir rodando o tipo de nutrientes e de alimentos que você consome, para você não ficar sempre naquela monotonia de toda semana só comer alface, de toda semana só comer pepino, de toda semana só comer tomate. Porque daí você sempre vai estar oferecendo vários tipos de nutrientes ao organismo. E isso só vai ajudar ainda mais para quem está em um processo de emagrecimento. Eu falo muito de emagrecimento porque a maioria das pessoas que vem para mim quer emagrecer, mas a questão de aporte nutricional está totalmente ligado também para a questão de saúde, né? Quanto mais nutrientes você tem no seu organismo, melhor a sua resistência, melhor a sua imunidade, melhor é para tudo. Mas eu sempre foco mais na questão do emagrecimento, porque é o que realmente eu mais trabalho, é o que realmente eu mais falo com as pessoas, né? Mas na questão de você variar a quantidade de alimentos que você coloca na sua refeição, é no geral, para tudo. É bom para emagrecimento, como é bom para a saúde. O lanche da tarde não muda muito em relação ao lanche da manhã. O que eu acho que a gente consegue fazer no lanche da tarde é, às vezes, fazer aquelas receitinhas de pãozinho, que é mais saudáveis, né? Ao invés da gente usar farinha de trigo, acaba usando uma farinha de aveia, uma farinha de linhaça. Aí, à tarde, eu acho que a gente já aceita alguns alimentos um pouco diferentes do que no período da manhã. Tem gente que não tem o hábito de consumir nada com carne no período da manhã. Eu acho que tapioca é excelente quando a gente consome ela com uma porção de carne, recheada com carne ou recheada com frango. Seria um ótimo café da manhã, mas não é todo mundo que consegue, logo de manhã, comer uma tapioca com carne, por exemplo, né? A gente não aceita, a gente tem essa rejeição, até porque nós fomos criados dessa forma, de que de manhã a gente tem que comer pão de sal com manteiga ou bolinho feito em casa, né? Foi assim que a gente foi criado. Então, é uma questão mais cultural mesmo. Aí, para o jantar, eu acho sempre que você tem que preferir uma porção de carne, sempre, proteína sempre. Não dá atenção, não acho legal no jantar você colocar alimentos fontes de carboidratos, que seria arroz, batata, mandioca, mandioquinha, batata doce, e você preferir sempre os legumes e as verduras para o jantar. Eu também acho que o feijão também no jantar não acho legal, porque a gente já come feijão no almoço e repetir o feijão no jantar já não acho legal. Aí se você consegue criar aí uma salada de grão de bico, uma salada de lentilha ou algo do tipo, aí eu já acho excelente, mas consumir só o feijão ou com arroz no jantar eu já não acho uma boa escolha. Eu prefiro ficar com ou um omelete bem feito, acompanhado de uma salada de alface e tomate. E um omelete, quando você coloca bastante cebola, tomate picado, né? Que tem gente que gosta bastante de cheiro verde, e agregar ele com uma salada é uma refeição que fica completamente assim perfeita. Você vai consumir aí a proteína do ovos, vai estar colocando uma cebola. A cebola é excelente, ela é um antioxidante natural, atua em diversas funções do nosso organismo. Eu acho que a gente usa até pouco cebola, não sei se vocês têm o hábito de usar cebola, mas tem pessoas que quase não usam cebola, quase não usa pouca cebola.
Mas, assim, eu adoro cebola e quando eu faço omelete é cebola com ovos, não omelete. E agregando uma salada fica perfeito para a noite. E tem gente que precisa de ceia. Eu não sou uma pessoa adepta das ceias, por vários motivos. A não ser que você realmente trabalhe à noite, chegue em casa e precisa fazer uma refeição bem tarde da noite. Mas eu acho que a ceia, ela tem que ser algo bem leve. E sempre ou um suco natural ou chá. E eu sempre sou mais adepta do chá, porque o chá vai, se você preferir um chá com uma propriedade mais calmante, você vai ter o benefício das ervas aliado ao seu sono. E uma coisa que vocês vão me ouvir falar sempre é da questão do quanto o sono é importante. Não só para o emagrecimento, mas como para uma série de fatores que a gente tem aí no nosso organismo. Então, se você sente falta de uma refeição no final da noite, e mais uma coisa que eu sempre falo, se você vem ao longo do dia fazendo um café da manhã correto, um lanche da manhã correto, mais um almoço correto, aí você faz um lanche da tarde correto e faz um jantar, você não precisa de nada na ceia, porque você vai se sentir satisfeito e você não vai ter essa necessidade de comer antes de dormir, porque o seu corpo já vai estar bem nutrido, né? Então você não vai sentir a falta de nenhuma refeição. Outra coisa que eu sou também contra em relação à ceia, de comer antes de dormir, é que isso vai te demandar uma quantidade de energia para fazer a digestão. A gente, quando se alimenta mais um período antes de dormir, a gente acaba sempre nos movimentando. Com exceção da janta, que normalmente a gente janta, e aí acaba ficando um pouco mais parado, para quem não trabalha, né, à noite. Mas aí dá tempo dessa digestão acontecer de forma correta. E aí não interfere também na questão de você ter um sono agitado por você ter ido dormido porque você terminou de fazer uma refeição. Normalmente, quando a gente faz uma refeição grande, a gente consome alimentos que dá uma estimulada no organismo e que faz com que a gente também não descansa. Tem pessoas que terminam de comer e têm vontade sente muito sono, tem vontade de tirar um cochilo logo depois que almoça, por exemplo. Mas normalmente são as pessoas que acordam muito cedo, que aí acaba não tendo uma boa noite de sono, e aí elas terminam as refeições, e aí acaba terminando a refeição e sente aquela necessidade de dormir. E acaba também comendo muito rápido, que eu acho que é um dos maiores mal que a gente comete, um dos maiores erros, que a gente come muito rápido. Principalmente quem come fora de casa, porque tem uma hora aí de almoço e quer aproveitar a hora do almoço para comer, para ir na loja, para ligar na empresa do celular, para fazer uma série de coisas e aí quer fazer tudo ali no horário de uma hora. E aí acaba comendo muito rápido e aí o nosso organismo acaba tendo que colocar uma quantidade de energia muito grande para fazer aquela digestão daquela comida e acaba dando também essa sensação de moleza, essa sensação de você querer dormir, porque você consumiu uma quantidade de comida muito grande e te deu aquela fadiga e o nosso corpo está querendo um momento de descanso para fazer aquela digestão. Então, se você percebe que você termina de comer e sente sono, presta atenção no tempo que você está comendo. Come um pouquinho mais devagar, para que você vai comendo e já sentindo o seu corpo fazer essa digestão, para que depois logo não te cause essa sensação de sono. Eu não sei se alguém aqui sofre com essa questão de terminar de comer e sente sono. Ok? Não? Eu capoto se eu estiver em casa. Você, Sheila? Mas é porque eu acordo muito cedo. Ah, tá.
Então, aí você tem essa questão do horário. É. Mas, olha, e você come muito rápido? Agora eu melhorei bastante, mas eu comia. É, né? Agora eu já tô me adequando. Então, presta bastante atenção que você vai percebendo diferenças por conta disso. Gente, eu posso até colocar aqui, ó, que nem tudo que tá no vermelho seria uma opção de uma refeição para o dia todo. Iniciando o café da manhã com ovos, queijos e frutas. Aí você vai para o lanche da manhã com iogurte. Aí você vem para o almoço com uma porção de carne, batata, rúcula, espinafre e palmito, por exemplo. Aí você pode vir para o lanche da tarde com uma fruta com chia. E no jantar, uma porção de carne, rúcula, almeirão e abobrinha. Um exemplo. Aí você fala, nossa, mas se eu comer tudo isso todos os dias, eu vou enjoar. Aí você pode mudar. Por exemplo, num outro dia, você toma o seu leite. Vou colocar em uma outra cor aqui, para a gente só ver como que a gente pode fazer esse planejamento. Um cuscuz, por exemplo. E um suco detox. Pode ser até mesmo uma chia. Suco detox no frio tá muito ruim. E aí, uma fruta com uma chia. Aí, no lanche da manhã, você pode mudar, fazer um suco detox, porque todos os dias comer só fruta com chia também tem gente que não aguenta. Aí você acaba mexendo bastante. E outra coisa que eu não coloquei aqui, a gente pode criar uns pãezinhos mais saudáveis, né? Uma crepioca, você pode criar um pãozinho de aveia de micro-ondas, que é super rápido. Mas, assim, o que eu acho que causa mais dúvida de todo mundo é carboidratos. O que eu devo comer e o que eu não devo comer. Pelo que eu percebo. É o que mais todo mundo tem dúvidas. Mas de carboidratos, de verdade, assim, o que eu falo para vocês tomarem cuidado é com isso. Dando atenção para esse grupinho aqui, vocês podem comer tranquilamente o restante. Sem medo, sem peso na consciência. Principalmente se você sempre evitar ou comer com moderação esse grupinho que eu destaquei aqui, que é o que mais vai afetar na nossa refeição, que é o que mais vai contar como calorias e poucos nutrientes na nossa refeição. Principalmente se você só consumir arroz, né? Mas eu acho que o pessoal que está comigo aqui já na terceira semana tá bem bonitinhos e eu acho que pouco vocês estão errando. Aprenderam bastante. Mas eu acho que o maior grupo que vocês têm que se atentar é isso aqui, de consumo. No jantar, de preferência, que evite, e no almoço, que você coma com bastante moderação, sempre equilibrando, né? Pode até consumir também uma concha de feijão, equilibrando essas quantidades para não comer em excesso. E eu mandei um esquema de um pratinho para vocês saberem montar o prato de vocês. Acho que não, né? Mandei? Não. Não? Que é uma fotinho de um prato onde você vai imaginar certinho. 50% dele você vai comer de folhas e legumes. 25% dele você vai comer de proteínas, de carne e de feijões, e 25% dele você vai comer de carboidratos. Aí carboidratos entra. Mandei? Mandou. Aí, É um círculo. É um isso. círculo. E aí 25% dele você vai comer tanto de arroz, ou batata, ou mandioca, o que você escolher de carboidratos ali na refeição que você quer comer. Mas eu sempre falo, a gente, que nem
eu adoro a sopa de abóbora cabotiá com gengibre. Se eu for parar para analisar, a abóbora cabotiá é carboidrato. Carboidrato. Por que eu acrescento o gengibre? O gengibre, ele dá uma acelerada no metabolismo. Eu estou consumindo o carboidrato, mas eu estou equilibrando ele com um ingrediente que é o gengibre, normalmente a pimenta, que vai dar uma acelerada no meu metabolismo. Esse gengibre e a pimenta vai fazer com que o meu organismo, na hora que eu ingere, quando começa a fazer a digestão, ele vai ter que demandar um pouquinho mais de energia para fazer essa minha digestão. Então, acaba tendo um equilíbrio. Eu ingeri até um carboidrato da sopa, mas eu coloquei também um gengibre e uma pimenta, que aí o meu organismo vai ter que trabalhar de uma forma diferente para metabolizar aquele gengibre e aquela pimenta. Então, acaba tendo esse equilíbrio. Pimenta do reino também serve? Ou se serve. Eu gosto da pimenta preta, que eu morro na hora. E eu gosto das pimentas vermelhas mesmo, que eu compro na feira aquela dedo de moça. E eu deixo ela picadinha já. Corto, congelo picadinha, eu vou tirando as rodelinhas e vou usando. Ah, porque essa pimenta vermelha que você fala, eu gosto de comer ela na comida, normal. Agora, Também. cozinhar com ela eu nunca coloco, assim, só, mas eu uso muita pimenta do reino. Não, também super válida a pimenta do reino. Eu gosto. Deixa eu ver ainda. Aí eu gosto bastante também da pimenta. Você tá usando a internet, Guilherme? Tá falhando. Meu filho tá querendo jogar online e aí a internet não suporta, né? Mas, me perguntem as dúvidas de vocês para que eu possa tirar aqui em relação a como montar uma Você falou refeição. da beterraba, que é um carboidrato também. Então, ela, como salada, ela não é muito aconselhável, assim, uma quantidade maior, né? Então, Sil, quando você for comer a beterraba como salada, você vai poder comer ela, sim. Mas você nunca vai poder comer à vontade, como você comeria as folhas e os outros legumes. Entendi. Você vai ter que equilibrar ela no seu prato de uma forma que você fala, se você fizer só a salada de beterraba, você tem que comer uma quantidade pequena dela. Se é para a gente comer aí, em média, de 50% de legumes em uma refeição, você vai ter que comer aí, no máximo, uns 15%, imagina aí, dessa salada de beterraba. Porque a beterraba e a cenoura, ela é bem calórica. Até a cenoura? Então, se você... Até a cenoura. Puxa vida. Porque elas são dois legumes que são agridoces, né? É verdade. Ainda tem a questão do carboidrato e elas acabam se enquadrando aqui como fruta, porque contém frutose, que dá esse sabor agridoce para elas. Caramba, gosto tanto de cenoura. Eu gosto tanto de cenoura, eu não sabia disso não. Nem da cenoura, nem da beterraba, nem sabia. Então, a cenoura e a beterraba, é que assim, gente, vocês ainda já estão num hábito que já está bem bom. Eu vou dar um exemplo. Quando eu pego uma pessoa que consome arroz, feijão, e essa pessoa começa a comer feijão, beterraba e bife, eu jamais vou falar para ela comer pouca beterraba, porque ela já está melhorando o hábito dela, né? Se você parar para analisar, ela já está melhorando o hábito. Vocês já melhoraram pra caramba o hábito de vocês. Então, vocês já estão no nível que dá para
para entender que de todos os legumes e vegetais, qual eu posso comer sem medo. Mas quando é alguém que está ali iniciando ainda a questão das boas escolhas, se a pessoa trocar o arroz dela pela cenoura e pela beterraba, parabéns, porque além dela estar fazendo uma boa escolha, ela está dando um aporte de nutrientes para o organismo dela que o arroz sozinho não tem. Então já é uma boa escolha. Só que daí vocês poderiam estar numa alimentação um pouco ruim lá quando eu criei o grupo. Hoje vocês já estão muito melhores. Por mais que vocês, de vez em quando, saiam um pouquinho fora. E é normal. Eu acho que eu não falei ainda com vocês no grupo. Sempre se apeguem assim. O leite Pareto. Quem conhece a leite Pareto aqui sabe. 80% da sua alimentação precisa ser saudável. Os 20% você pode escorregar. Nunca vai ser 100%. Se você fizer 80% de todas as suas refeições certas, não vai ser os 20% que vai estragar ela. Entendi. Ou seja, você tem 7 dias na semana. Eu não sou muito boa, tá? De conta, então eu tenho que fazer. 7 dias na semana é o seu 100%. 20% vai ser o que você pode sair fora. Vai ser 2 dias, né? Eu acho. 1 dia e meio. Você tem uma refeição e meia por semana para sair fora da dieta. Então, se você tem lá o seu almoço de domingo com a família, que você faz questão de... Não é o dia todo, é uma refeição. Não confunda de passar o dia inteiro. Não vai achar que é porque é domingo que eu vou passar o dia inteiro. Não. Você vai pegar lá. Se na sua semana, na sexta-feira, você marcou um cinema com seu marido, beleza. O cinema, a copa do cinema, o lanche lá da praça de alimentação, o seu jantar vai ser o que você vai sair fora. Se aí saiu fora naquela refeição, segue a semana numa boa. Aí na outra semana você tem um almoço da família ou um churrasco, aí você escolhe o almoço do dia lá do domingo, onde você vai comer seu churrasco, você vai comer sua maionese, vai tomar umas cervejinhas, mas à tarde e à noite você volta para a realidade e continua no foco. Então, sempre você vai escolher dentro da sua semana qual é o dia que você vai tirar para fazer aquela refeição que não é tão legal, mas que faz parte da nossa vida. A gente precisa também, né, E a comida não é só se alimentar, a comida está ligada com uma série de outras coisas, né? De comfort food, uma série de outras coisas. Então, a comida diz muitas coisas, né? Está muito ligada com o nosso emocional desde quando a gente nasce. E faz parte. Mas nunca se apegue, nossa, eu saí da dieta na hora do almoço, aí eu vou continuar a tarde inteira fazendo errado. Ok, saiu no almoço, volta no lanche da tarde, volta na noite e continua. E assim a gente vai indo. Entendeu? Né? Mais dúvidas? Deixa eu perguntar uma coisa. Desde novembro do ano passado, que eu comecei uma reeducação por conta própria, eu não consigo mais comer carne vermelha. E aí eu queria ver se tem algo que substitui ou porque A eu sei que carne não é muito vermelha? saudável. Isso, a carne vermelha, Você come carne de frango? Sim. Come ovos? Como? Então tá tranquilo. Então tá bom. Tá tranquilo. Ovo. Aí você come feijão também? Não todos os dias eu como feijão, é raro. Mas você come carne ou ovos todos os dias? O frango não é todos os dias, mas ovos é quase todos os dias. Não, então tá tranquilo hoje, Luciene. Uhum. Porque tem muitas pessoas que estão partindo para o vegetarianismo.
E uma forma de substituir qualquer fonte, né, de proteína animal é os grãos, né, que é grão de bico, ervilha, lentilha, todos os tipos de feijões. Aí a gente acaba substituindo isso para as pessoas que são vegetarianas. Mas você come ovo e come frango todos os dias. Quando não come o frango, mas come o ovo. E então pode ficar tranquila, não necessariamente você precisa comer a carne vermelha. Ah, tá bom. Tá? E você consome leite, queijos? Consumo, não diariamente, mas sim. Ah, não. Então, de aporte de proteína, em relação à proteína animal, você tá bem, porque você consome a carne vermelha e consome os ovos. Então, não precisa se preocupar com isso, não. Você gosta muito de suco, né? Você fala eu? É. A Ju? Sim. Então, você tem que tomar cuidado um pouco com os seus sucos de manhã, porque provavelmente eu posso até um dia calcular para você, pegando tudo que você usa de ingredientes. No café da manhã, você dá um aporte de muitas calorias para o seu corpo, porque frutas são excelentes, mas são bastante calóricas e tem frutose. Então, talvez tenha que tomar só um pouquinho de cuidado com isso. Ao invés de você usar uma banana toda, uma maçã inteira ou uma pera inteira, você começar a fracionar essas frutas para você poder tomar isso sem nenhuma culpa, assim. Mas eu não uso inteira, eu uso sempre metade da metade. Vamos supor que a banana, eu uso metade da banana. Se eu colocar uma maçã, eu uso a metade da maçã. Ah, sim. Entendi. Um quarto. Aí eu coloco isso. Ou mamão, aí às vezes eu coloco bato com água, aí eu coloco um pouquinho da linhaça dourada, ou um pouquinho de semente de chia, porque eu não consigo então mais aqui também tomar, ou um chá de manhã, né? E eu não consigo também ter o lanche da manhã. Aí eu já opto pelo almoço, entendeu? Que é entre meio-dia e meio, meio-dia e 40. Ah, sim. Eu também não faço o lanche da manhã. Eu acho que lanche da manhã e lanche da tarde são desnecessários. Quando a gente faz uma refeição bem equilibrada, o lanche da manhã e o lanche da tarde não faz falta. É difícil eu comer também. É. A não ser que eu almoço muito cedo. Um exemplo, meio-dia, vamos supor, estou almoçando entre meio-dia e meio-dia e 15. Aí lá, mais ou menos por umas 4 horas, 4 e pouquinho, ainda como uma saladinha de frutas com granola, mas em pouca porção. Às vezes até com Danone, gosto de dar uma dica legal. Uma fruta com Danone, sabe? Sei. Às vezes eu coloco um pouquinho de granola e eu como, mas não é sempre também não. Ah, então. Mas se você faz os seus sucos, então, usando essas quantidades que você falou, tranquilo. Eu acompanho lá pelas fotos, daí eu fico pensando, se ela usa muito fruta, ela acaba uma excelente opção, mas as quantidades a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Entendi, é tudo metadinha. Tanto é que dá um copo, né? Um copo e já acabou. Ah, legal. Então, dessa forma, então tá tranquilo. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Cris, eu. Oi. O suco da laranja, eu ouvi dizer que é bem calórico, que seria melhor chupar a laranja, né? Então, a laranja batida com fruta fica altamente calórico, sim? Que falaram pra mim, não, é melhor chupar a laranja do que tomar o suco, porque o suco da laranja, mesmo sendo natural, é calórico. Isso é verdade? É verdade. Mas vamos lá. Se você vem de um hábito que toma refrigerante todos os dias, eu jamais vou tirar o seu suco de laranja. Que é mais saudável do que o refrigerante. Com certeza. Porque você está tomando um suco de laranja, por que ele se torna calórico? Quando você chupa uma laranja, você come uma laranja ou 4 laranjas? Mais de uma.
Normalmente não vai passar de 2, né? É. Quantas laranjas a gente precisa para fazer um copo de suco de Ah, laranja? 4 mesmo. 4, 5, Uma depende da laranja. 4, 5, dependendo até 6. Não é que o suco é mais calórico, é que para você tomar aquele copo de 350 ml de laranja, vai 6 laranjas ali. Entendi. Aí você acaba ingerindo uma quantidade maior de calorias. E quando a gente chupa a laranja, normalmente a gente engole o bagaço também, né? E o Verdade. bagaço é fibra. E aí tudo que é fibra ajuda a gente a eliminar gordura das nossas refeições e auxilia no peristaltismo do nosso intestino. Aí contribui bastante para a gente perder peso também. Mas é o que eu falo. Se é uma pessoa que tem o hábito de comer tomando refrigerante, porque, gente, tem gente que toma refrigerante todos os dias. Todos os dias. E aí, se essa. Então. Mas parei. Ai, que bom, fico feliz. A coca. Então, aí, que nem você tinha esse hábito, você parou. Se você ainda tem um hábito de tomar qualquer outro refrigerante e você falar, nossa, Cris, eu posso trocar o refrigerante pelo suco de laranja? Meu, ótimo, ok, isso mesmo, tá no caminho certo. Muito certo. Porque você vai estar se ingerindo calorias, mas juntos com a calorias, você vai estar ingerindo vitamina C, você vai estar ingerindo magnésio, você vai estar ingerindo potássio, que no refrigerante não tem. Entendi. Tudo depende da troca, né? Exatamente. Tudo depende da também, troca. assim, por exemplo, eu almoçar tomando suco líquido, qualquer coisa, assim, interfere? Ô, Sil, então, eu sempre falo assim, quando a gente come colocando um líquido no estômago, além de você estar dificultando a digestão, você vai acabar comendo um pouco menos daquela comida, que seria algo que realmente vai te dar saciedade, né? Porque você está comendo e está bebendo, então você vai encher o seu estômago. Então, logo, se você estiver comendo de uma forma correta, com legumes, saladas e proteína e carne, você vai deixar de comer aquilo que você se sentiria satisfeito, porque além de você estar comendo, você tá bebendo. E aí, se você não comeu direito, a água, seja lá qual for o líquido, depois de um certo tempo, ela vai ser muito rápida absorvida. A absorção dela no nosso organismo é muito rápida. Logo, se você não comeu a quantidade de comida que você deveria ter comido para te dar saciedade, você vai sentir fome depois. Então, o ideal é que você coma a sua comida e depois de uns 20 minutos que você consuma algum líquido. Depois de uns 20 minutos, já pode? Isso. Aí se você fizer a conta, é o tempo que a gente deve levar para comer, né, a nossa comida, é em torno de 20 minutos, para que depois você possa vir consumir um líquido. Entendi. Entendeu? Ai, meu celular acho que vai cair a bateria. Mas não, acho que se ninguém tiver mais dúvida, não tiver perguntas, eu vou mandar esse esqueminha para vocês e eu vou mandar em branco para que vocês completem com aquilo que vocês querem comer em cada refeição. Ô, Cris, só mais legal. Tá? Eu mando com as opções e mando um em branco para vocês ter o esboço e montar o que vocês querem. Isso é só no início, depois vocês tiram de letra. Ô, Cris, só mais uma perguntinha. O arroz branco não é o ideal, mas é o arroz que eu gosto. Eu não gosto do arroz integral. Qual a porção? Eu não sei se você já falou, eu não peguei no início. Qual a porção, assim, que eu posso comer de arroz branco? Porque eu fico muito na dúvida se eu coloco ele ou se eu não coloco. Eu, particularmente, esses dias que nós está aqui, eu tirei ele, não estou comendo um arroz. Mas é uma coisa que eu gosto. Sim. Eu estou fazendo um sacrifício e não comer, entendeu?
Mas eu gostaria de saber, assim, a quantidade para me comer. Não todos os dias, mas quando eu tiver vontade de estar comendo. Pode sim comer. Eu considero uma porção adequada de arroz, é que daí você vai acabar sempre usando. Você vai ter que ter sempre como base que a maior parte precisa ser legumes e não mais o arroz, como era antes, né? Porque normalmente a gente fazia isso antes, né? A maior parte é arroz e um pouquinho é legumes. Agora não, você sempre vai ter ideia que a maior parte vai ser de legumes e uma porção que eu considero assim bacana de arroz é até 3 colheres de sopa. Aí eu não posso misturar, tipo, arroz com batata, né? Mandioquinha, esse que você falou, né? Isso, sempre Cenoura. evitar. Sempre evitar. Principalmente batata, mandioquinha, abóbora e batata, mandioquinha, abóbora Nossa, e batata cenoura doce. e beterraba. Você sempre evitar. Mas assim, você pode sim, Silvaninha, vai 3 vezes por semana, por exemplo, comer lá o seu arroz. Na verdade, você pode até comer o seu arroz todos os dias, desde que a quantidade desse arroz esteja em equilíbrio. E não como a gente aprendeu a comer. Nós aprendemos a comer que a maior parte do nosso prato precisa ser arroz. E não é verdade. A maior parte do nosso prato precisa ser legumes, verduras, saladas. E aí entra com um pouco Por de isso que eu tô arroz, preferindo, vem com feijão e vem por com isso a que eu tô carne. preferindo privar ele um pouco, porque eu gosto muito de arroz. Então, Então, mas tipo, assim, se você conseguir equilibrar, você pode comer arroz todos os dias. Desde que você mantenha um equilíbrio. Porque a gente aprendeu a comer errado. E assim, gente, falando de. É que a gente está falando aqui do foco emagrecimento e uma questão de ter uma saúde melhor, de ter uma imunidade melhor. Porque o arroz e o feijão, para quem tem uma renda complicada, ainda é o que mais fornece nutrientes, né? Se você for, se a gente for falar de questão social, ainda o arroz e o feijão acaba sendo uma boa escolha. Mas como a gente está falando de emagrecimento, de escolhas melhores, aí o arroz e o feijão todos os dias acaba não sendo uma boa escolha, né? É que a gente está em outro assunto, mas se você for falar mesmo de, de questão de quando você volta aí para questões sociais, a gente vai sempre falar em arroz e feijão, porque é o que as pessoas mais têm acesso e é algo que todo mundo consegue comprar, né? entendi. Mas assim, eu vou calcular um cardápio para você onde eu consiga deixar o seu arroz e o feijão todos os dias. Para quando você ter vontade de comer o seu arroz e o seu feijão, você pode comer sem ter o peso da consciência. Tá. E se eu substituir, assim, que nem eu comprei grão de bico hoje, né? Mas aí eu não sei o quanto dele também eu posso comer, entendeu? Se é pouco, se é muito. Uma concha que chega aí na média de 60 gramas. É o mesmo consumo ali para o feijão, que a gente deve Porque ele também consumir por ele dia. é considerado carboidrato também, né? Isso? Não, o grão de bico, o feijão, é fonte de proteína. Tanto que quando uma pessoa não come carne nenhuma, a gente substitui as carnes utilizando grão de bico, soja, lentilha, feijões, porque ele a fonte principal dele é proteína. Mas como ele é um vegetal, logo em seguida ele tem como o segundo nutriente o carboidratos. Já no caso da carne, a gente não tem essa presença de carboidrato, porque daí a gente está dizendo de fato a proteína, somente a proteína. E quando a gente fala de proteína vegetal, é que esses alimentos, os feijões, grão de bico, soja e lentilha, o nutriente que é mais abundante nele é a proteína. Aí ele se torna
um alimento fonte de proteína Entendi, vegetal. porque assim, eu até terminei comprando hoje, mas porque eu sinto falta de comer alguma coisa assim, geralmente tanto até os legumes, eu sempre gosto de chuchu, de coisas que eu possa morder mais, mastigar mais, Sei. entendeu? Quando é um legume muito mole, tipo berinjela, assim, aí eu gosto da berinjela, mas tipo, eu não consigo sentir tanto no paladar, eu gosto de mastigar, então eu sempre faço chuchu, que eu gosto de mastigar, com os pedaços maiores, a batata doce. E o grão de bico eu achei que seria bom para mim também, entendeu? Assim, eu falei, vou comprar um pacotinho para ver como eu vou Não, mas gostar. pode consumir sim. Ele é fonte de proteína e você pode consumir aí uma média, tipo substituir o feijão nele, uma média de 50 a 60 gramas, que dá uma concha, aquelas conchas que não são muito grandes, dá uma média de uma concha daquela, Ah, tá. tá? Ok. Tá bom? Meninas? Deixa eu perguntar. A tapioca com o coco fresco e a pamonha, elas é bom a gente comer ou não? Não sempre, né? Mas assim, eu gosto de comer a tapioca com o coco ralado. A tapioca com coco ralado fresco Isso. é excelente, sabe por quê? O coco fresco, ele é fonte de gordura boa. Então, você consegue ter um equilíbrio aí do carboidrato com a gordura. Se você faz lá, eu não sei qual é a proporção que você usa da goma da tapioca, da Mais ou farinha menos da umas 3 tapioca. colheres de sopa. Umas 3? Isso. Para quanto de coco, mais ou menos? Eu acho que umas 2 colheres Ah, de então. sopa. Então tá excelente. Pode comer sim. Assim, não coma todos os dias para você poder dar uma variada no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde. Não sei qual horário que você consome, mas quando você coloca, como você coloca o coco e fica excelente. No caso assim, igual eu fiz ontem à noite. Também só foi o que eu comi à noite. Só foi uma tapioca com café. Sem açúcar agora que eu tô conseguindo sem açúcar. Ai, que bom. Não, pode consumir sim. E assim, a pamonha, eu já acho um pouco mais complicado, porque a pamonha é doce, né? Na minha não chega a ser doce. Quando eu faço, eu coloco o sal também. Ah, tá. Então, a pamonha, você pode até consumir sim. Não é algo que você consome todos os dias. Tudo a gente pode consumir sim, Sueli. Desde que a gente consegue manter um equilíbrio, que nem você, eu vejo lá pelos seus cafés da manhã que você varia bem. Isso que é o interessante. A gente variar, porque o que a maioria das pessoas fazem é comer arroz, pão francês com margarina todos os dias. E não come um pão francês com margarina todos os dias. Ela come os 3. Ela come pão francês no café da manhã, come pão francês no lanche da tarde e come pão francês antes de dormir. Aí não tem esse equilíbrio, né? Mas quando você consegue ter esse equilíbrio, de um dia você come isso, no outro dia você come outra coisa, você pode consumir sim. E pamonha é algo que a gente não consome todos os dias. Isso é verdade. De vez em quando. Então, pode consumir sim, sem peso na consciência, principalmente se você faz ela mais salgadinha, não tem uma adição tão calórica. O milho é bom, né? Porque quando a gente come milho, a gente está comendo praticamente fibras, né? Uhum. Beleza, então. Pode consumir sim. Gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu. Diga. A polenta e o cuscuz. Vamos Pode lá. consumir? Pode sim. O cuscuz, você vai sempre dar prioridade de consumir esse cuscuz ou com leite ou com ovo. É o cuscuz salgado, né? Salgado, isso. Isso. Normalmente é com leite que a gente consome, né? Não, eu como ele cru mesmo. Puro. Então, que eu não tomo leite, né? Às vezes então, você pode. Ah, é verdade. Você não toma leite.
Então, o cuscuz você pode consumir sim, Sil. Só que você também vai sempre se atentar na quantidade, né? Porque cuscuz é bom, mas não quer dizer que você vai consumir à vontade, né? A farinha do milho é carboidrato também? Tudo é, né? A Tudo gente é, tem né? que... Tudo é. Desde os legumes, das saladas, o que vai determinar é a quantidade que você vai comer e a forma como você vai comer aquilo. O que eu falo sempre, se vocês forem comer carboidrato, comer sempre junto com uma proteína, que é no caso da tapioca. Nunca começou a tapioca feita lá da farinha. Colocar sempre um ovo para virar uma crepioca, ou você fazer essa tapioca e rechear com queijo, porque vai ter uma proteína ali que vai te dar um aporte nutricional maior, que vai saciar a sua fome e vai interferir no ciclo de carboidratos. Isso está muito... A gente fala muito da questão do carboidrato, que é o seguinte. Quando você ingere carboidrato, você libera glicose no organismo. Você liberando essa glicose no seu organismo, no seu sangue, você manda um sinal para o seu organismo para produzir insulina. Produzindo insulina, a insulina vai sintetizar essa glicose. Quando você come muito carboidrato, você produz muita insulina. E a insulina não pode ficar lá vagando à toa no corpo, porque ela já foi produzida. O que ela faz? Manda um sinal de que você está com fome. Por isso que todo mundo que come muito carboidrato, depois de 1 hora a 1 hora e meia, que terminou de comer alguma coisa que tem carboidrato, sente fome. Porque ele comeu carboidrato, foi muita glicose para o sangue produziu muita insulina. Aí a insulina foi produzida, já foi sintetizada aquela quantidade de carboidrato, mas ficou uma quantidade de insulina lá no organismo. Aí ele manda um sinal para você comer. E aí fica nesse ciclo. Carboidrato, glicose, insulina. Mais carboidrato, glicose, insulina. Que está sempre gerando essa sensação de fome. Entendi. Tá? Mas pode consumir sim. Tudo que você consegue manter um equilíbrio, você pode consumir. Que nem se você quer consumir cuscuz no seu café, se você não toma muito café da manhã, você quer comer cuscuz no seu almoço ou no seu lanche da tarde, faz o cuscuz mas assim, é só você e seu esposo. Se você tinha um hábito de fazer uma receita muito grande, reduz essa receita para que você come isso em menos tempo. Aí você come uma semana assim, passa 2 semanas, aí você faz de novo e come. A mesma coisa da polenta. Eu adoro polenta, mas nunca como a polenta pura. Coloca lá uma concha de polenta, mas coloca também uma concha de carne moída, por exemplo, para ter esse equilíbrio. E não só assim comer. Que eu gosto, polenta com carne moída. Tem gente que come a polenta com arroz. O que tá dando ali pro organismo dela? Só carboidrato. Aí já não é legal, né? mas Aí se você vai comer lá uma concha de polenta e mais uma concha de carboidrato, ok. Tá tudo de carne moída, tá ok. Tá uma refeição equilibrada. Vai faltar ali os legumes, mas você não come polenta todos os dias. Para uma refeição ou outra, tá tudo bem, tá ok. Entendi. Então, que nem eu tinha falado para você, eu, à noite, geralmente, quando eu chego, eu tô tomando sopa, né? Porque eu sinto necessidade de comer alguma coisa quando eu chego. Às vezes, lá no serviço, vou fazer a refeição muito, vamos dizer, 6, 7 horas no máximo da noite. Então, quando eu tô chegando em casa, meia-noite, eu tô com fome, eu tenho que comer alguma coisa ainda. E aí, essa semana, eu optei pela sopa. Foi sopa a semana toda. Quando eu cheguei, um prato, o equivalente a 300 ml, você colocou lá, a coisa que foi praticamente sopa. Agora eu tô até cozinhando sopa de novo, que é para mim já suprir. Então eu tô fazendo mais de legumes mesmo, assim. Mas se você se sente bem, Só que eu fico preocupada pelo horário, entendeu?
Não, você vai precisar comer porque você trabalha à noite. Aí o seu horário já é diferente. O horário que você está chegando em casa é o horário que nós já estamos dormindo, indo dormir, mas você está chegando do trabalho ainda. Então você precisa dessa refeição. Então, entre você comer ali biscoito de água e sal ou um pão francês, faz sopas de legumes. Eu tô devendo 3 receitas de sopa que eu não enviei, mas que eu já separei para vocês. Eu Que vou era o que eu enviar. fazia. Eu chegava e comia pão, entendeu? Então, Aí aí eu você troquei acaba. e Desculpa, gente. Então, mas assim, você precisa dessa refeição. A sua realidade é diferente da realidade das outras meninas daqui, da minha. Então, você precisa. Então, é bem melhor que você come uma sopa que tem ali vários legumes do que você chegar em casa e tomar um suco de caixinha e comer pão com manteiga. entendi. É isso que eu pensei. Eu falei, é melhor eu comer legumes, não sopa, mas sem macarrão, sem nada, do que eu comer pão, né? Que era o que eu tava fazendo no dia. E aí, Porque depois você desses. provavelmente, Desde quando eu. desculpa te cortar, provavelmente você não comia também um pão francês. Você acabava comendo mais de um pão francês. Então, é bem melhor Sim, comer mais de uma um. Isso cumbuquinha. mesmo. Então, é bem melhor você comer uma cumbuquinha ali de sopa do que comer 2 pão franceses com margarina, por exemplo. Ah, que bom. Tô fazendo Gente, uma boa. Vocês estão escutando meu filho roncar? Não, não. Ele cansou de esperar pelo jogo. Ele briga com o sono, gente. Aí eu tirei ele Eita. do videogame porque estava atrapalhando a internet. Ele tá roncando aqui do meu lado. Normal, eu Esses sei que é isso. adolescentes. Esses adolescentes, eu vou te contar. Ai, que criança. Mas então tá, alguém tem mais uma dúvida, perguntas? Eu não. Ô, Cris, fala pra mim Eu também sobre não. pipoca. O que você acha da pipoca? Eu Da gosto pipoca? bastante de pipoca. Isso, é. Então, eu acho legal você comer pipoca, desde que você consuma uma quantidade regular. O Tá que vendo, seria amor? uma quantidade regular de pipoca? No máximo ali, 2 xícaras de medida de pipoca. Porque pipoca é volume, né? Ela não é peso, ela é volume. Então, se você gosta de pipoca, faz a pipoca lá na manteiga ou não sei como você prepara, mas o normal é na manteiga. E Eu faço consome na aí uma manteiga. média de até 2 xícaras. Para quem está realmente querendo emagrecer, você está querendo só manter. Para quem está querendo emagrecer, eu falo para consumir 1 xícara. Medir realmente. Fritou a pipoca, vai lá, mede uma medida de xícara de pipoca e tenha consciência que é aquilo que você pode comer no momento. Se você gosta de comer isso até umas 3 vezes por semana. Eu não sei qual é o hábito que você come pipoca. Quantas vezes por Uma vez semana? na semana, mais ou menos. 1 vez por semana? Isso, é. Então, você pode comer aí 2 xícaras, 2 medidas de xícaras, tranquilo por semana. Mas, assim, quando é a pipoca na manteiga e no sal, sem ser aquelas coisas de cinema, porque aquilo de Não. cinema é gordura pura, né? É só na manteiga mesmo e um pouquinho de sal. Então pode consumir umas 2, porque a pipoca ela é mais volume, ela não é peso. E quando a gente prepara a pipoca da forma assim, sem muitas essas coisas gordurentas, tem gente que gosta de pipoca doce, né? Que quando a gente não come aquela pipoca industrial, mas você frita mesmo, né? Não compra de caixinha, Não, eu frito mesmo, não. não. Eu compro de saquinho no mercado, o milho mesmo, põe na panela e estoura. Nada de Não. pipoca de micro-ondas, nada dessas coisas. Ótimo. Então você pode consumir umas 2 medidas de xícaras. Você dá uma medida aí a próxima vez que você fizer para você ter uma noção. Dá uma quantidade boa. Eu acho que vai te satisfazer.
Aí você pode comer, Uhum. assim, sem peso na consciência. Mas, ó, Tá a bom. pipoca, ela é como a gente come milho e milho é fibra, quando ela é preparada assim de forma correta, tudo que é fibra ajuda a gente, tá? A gente só não pode comer em exagero, Tá certo. tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Alguém mais? Não. Não? Tá. Então eu vou mandar. Eu abri meu e-mail aqui, acho que tá. Deixa eu fechar, peraí. Acabei clicando aqui. Aí, gente, eu mando para vocês esse arquivo do jeito que está aqui, com que vocês podem escolher, e eu mando ele em branco para vocês exercitar aí como montar um cardápiozinho, olhando com base aqui o que você deve escolher, né? Que eu coloquei aqui 3 vegetais diferentes, chás e as frutas. Aí vocês vão ter uma noção legal de como vocês podem compor a refeição de vocês. Então, se vocês quiserem, bate foto e bota lá no grupo que eu opino. Tá bom. É Tá legal. Aí eu mando para vocês uma folhinha montadinha com todas as opções e uma folhinha em branco para vocês preencherem. Ok. Tá bom. Beleza? E dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar lá no grupo que eu tô um pouco ausente essa semana, porque na semana que eu fiz o grupo, eu acabei atrasando um pouco a minha pós-graduação, que eu tô fazendo online. Aí essa semana eu tive que recuperar o tempo perdido, né? Uhum. Aí eu tô um pouquinho mais ausente, mas vocês podem pôr lá que eu respondo, tá bom? Tá bom. Então, Tá bom. se vocês ok. tiverem dúvida, vocês me chamam e eu vou vendo aqui o que eu posso montar para a gente se reunir, porque eu acho muito bacana esse aplicativo que permite uma interação entre a gente, né? Eu gostei. Embora eu não soube usar muito, mas eu gostei. Mas é a primeira Enrosquei vez. aqui para entrar. Não, mas eu adoro ele porque permite, né? A gente está longe, mas está todo mundo se vendo e está todo mundo interagindo. E aí eu vou criar novos temas para a gente participar, tá bom? Tá Tá bom, bom. então. Tá bom. Meninas, obrigada, tá? Por vocês terem De passado esse nada. tempo Obrigada aí comigo. pelas dicas. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me chamar que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá certo. Tá bom, Obrigada. obrigada bom? pelas dicas. É muito importante isso. Tá bom, então. Falou, Obrigada, Juliana. até mais. Obrigada. Tchau. 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 Saíram da rede.